A missão então é uma aula sobre tendinopatia patelar e eu vou usar o GPR, que é a nossa ferramenta guia prático de reabilitação, até para mostrar, como que ela funciona na prática, tá. Cara, eu lembro que quando eu era recém-formado, eu tinha uma dificuldade imensa, assim, quando eu recebi uma avaliação nova, às vezes vinha aquelas patologias que o nome é até familiar, mas você não faz nem ideia do segmento do corpo que se trata. Enfim, era recém-formado, não tinha experiência, e isso é totalmente normal, né. A gente sabe que o conteúdo que a faculdade acaba abordando é um conteúdo raso mesmo, né. Mas eu tinha uma dificuldade imensa, porque, cara, eu sentava para pesquisar sobre aquela condição clínica, às vezes eu tinha que pesquisar até o que que era, fazer uma busca rápida no Google, e depois eu ia para o PubMed para pesquisar como que eu reabilitava aquilo. Mas se você já fez isso, você sabe principalmente para quem não tem experiência, o trabalho imenso que é, para pesquisar um artigo, eu não sabia filtrar se aquele artigo, ele tinha uma boa qualidade metodológica ou não, como eu sei hoje, né. E eu tenho certeza que se naquela época eu tivesse uma ferramenta como essa, eu ia economizar muito, mas muito mais tempo, além de entregar muito mais valor, né, aos meus atendimentos. Mas vamos entender como que ela funciona, falando sobre a tendinopatia patelar aqui, tá. Então eu vou às vezes olhar um pouco aqui para o lado, né, para a tela, para a gente conseguir, dar sequência na aula. Aqui só para entender, né, a página inicial, a gente consegue fazer a busca da ferramenta por patologia, colocando o nome da patologia aqui, certo? Mas eu vou entrar aqui direto já na tendinopatia patelar. Vocês vão entender primeiro como que funciona, como que é o funcionamento de cada guia, né. A gente vai ter aqui botões onde a gente vai ter anamnese, fatores de risco, periodização, que é o tratamento em si, exercícios e critérios de alta, tá. Costumo falar que um processo de reabilitação ele é composto por 3 momentos, que é avaliação, intervenção e a liberação do paciente, e tudo isso tá aqui dentro, tá. Então a gente vai falar brevemente sobre cada um, falando sobre a tendinopatia patelar em si, tá. Então, quando a gente fala em anamnese, a gente tem basicamente que entender um perfil, um contexto e um padrão clínico da queixa, e é com isso que a gente faz essas perguntas aqui. Então, o primeiro ponto é entender se o indivíduo ele é elegível para fisioterapia, né. E aqui, ó, na nossa plataforma, a gente já tem todas as bandeiras vermelhas relacionadas àquela condição, ó. Então, histórico de trauma significativo, dor noturna severa e progressiva, febre, sinais de infecção, são basicamente as perguntas que a gente tem que fazer para excluir as bandeiras vermelhas desse indivíduo e aí, de fato, entender que ele é elegível para fisioterapia. Perfil e contexto, o que que é isso? Eu preciso entender as características do meu paciente, idade, gênero, profissão, ocupação, né, histórico de lesão prévia, são fatores de riscos que não são modificáveis, mas eles podem ter uma influência, uma correlação clínica com a queixa, tá, então eu preciso saber disso. O padrão clínico sobre a condição é como essa condição se comporta. Ó, quando a gente fala em tendinopatia, geralmente é uma dor de início gradual, ou seja, não tem um mecanismo, comumente não apresenta sintomas elevados durante a prática do esporte, atividade física, e a pior é a pós-demanda do esporte. Então essa é uma característica de dores tendíneas, né? Isso é importante a gente saber. Em momentos de irritabilidade alta, pode até haver a presença de dor noturna ou matinal, que melhora quando o indivíduo se movimenta, tá? E quais fatores foram determinantes, tá? O que que são os fatores determinantes? O que basicamente que dentro daquela condição clínica, pode ter relação com a queixa dele. Então, teve aumento abrupto de volume de treino, a periodização semanal de exercícios ela está eficiente, teve uma redução de capacidade física por algum evento adverso, então eu preciso saber, responder, ter respondido essas perguntas para mim traçar um bom perfil, ter uma triagem adequada para essa condição, tá? Principalmente aqui falando da tendinopatia em si. Agora aqui, fatores de riscos. Quais são os principais fatores de risco quando a gente fala de uma tendinopatia patelar? Então vocês podem ver que basicamente o que que a gente faz nos guias? A gente pega a condição clínica, a gente verifica quais são as principais perguntas a se fazer na anamnese, quais são os principais agora os fatores de risco relacionados àquela condição, a periodização que é como a gente habilita, e o que que a gente precisa, utilizar como critério para liberação. Mas voltando aqui aos fatores de risco, quando a gente fala em tendinopatia, desequilíbrio, demanda e capacidade, histórico de lesão prévia, ou seja, se o indivíduo já teve uma queixa relacionada àquele tecido, principalmente nos últimos 12 meses, hipomobilidade de tornozelo, a gente sabe que é um fator de risco para tendinopatia, a gente tem um valor de referência entre 35 ali e 46 graus, tá.
capacidade muscular, então baixa a capacidade de quadríceps femoral, bem como a assimetria de força do quadríceps também, tá. Então aqui a gente traçou todos os fatores relacionados a uma tendinopatia patelar. E aí, de fato, com todos esses fatores traçados, a gente fez a avaliação, funcional, né, avaliou o que que é avaliar fazer avaliação funcional? É avaliar esses fatores de risco aqui, tá. Então, tem baixa capacidade? Como que eu avalio isso? A gente vai ver depois mais pra frente também, tá. E aí a gente vai para o tratamento de fato, né. Quando a gente fala em tendinopatia, a gente tem já descrito na literatura como que é feita, basicamente a progressão de carga ideal, tá, baseado nos dados que a gente tem hoje. Então o prognóstico de uma tendinopatia, que é o tempo de tratamento baseado na literatura, ela vai entre 12 e 16 semanas, tá. O que que é periodizar? Basicamente é você estabelecer objetivos a curto, médio e longo prazo para aquele indivíduo, tá. Então aqui a gente vai dividir em 3 ciclos de 4 a 6 semanas cada ciclo. A fase 1 é geralmente a fase de irritabilidade mais alta, tá? Nessa fase, a gente costuma utilizar exercícios isométricos, e é interessante que para tendões dos membros inferiores, que são diferentes dos superiores, né? Os tendões dos membros inferiores, eles têm uma capacidade de armazenar e dissipar energia muito maior, tá? Então eu consigo aplicar, às vezes, uma demanda um pouco maior, e aí a isometria que a gente pede, até para modulação do sistema nervoso central relacionado ao exercício isométrico, é de 4 a 5 séries, tá? Todos os dias, cada série de 30 a 45 segundos. É interessante utilizar padrões simples e específicos, introduzir isotonia de baixa velocidade apenas se a dor for igual ou inferior a 4. É importante a gente monitorar isso para não aumentar a irritabilidade do tecido. Exercícios acessórios direcionados ao tronco e os membros inferiores em geral, tá? Trabalhar quadril, panturrilha, todos os exercícios que podem ser pertinentes ao caso, mobilidade, dorsiflexão de tornozelo, se você avaliou e viu que isso é necessário. Sugestão de exercícios, nessa fase eu gosto de utilizar exercícios simples e específicos, então o agachamento com exercício funcional com carga axial e a cadeira extensora com exercício analítico isolado, tá? Ciclo 2, fase intermediária, a irritabilidade aí já vai estar moderada, a gente já começa a priorizar mais os exercícios isotônicos de baixa velocidade para o quadríceps, você até pode manter isometria se achar necessário. Um volume de 15 a 18 séries para o quadríceps por semana, a carga gradativa baseada na irritabilidade, lembrando de novo, dor menor ou igual a 4, exercícios acessórios para tronco e membros inferiores e de novo a mobilidade dorsiflexão. Aí eu gosto de começar a introduzir exercícios de base assimétrica, como os afundos, tá? E utilizar as variações dele. Fase 3 é a irritabilidade mais baixa, aí a gente tem o isotônico, já evoluindo para o excêntrico de maior complexidade, a gente aumenta o volume de séries na semana de 18 para entre 18 e 22 séries por semana agora, mantém os exercícios acessórios, tá, e aí se a gente pensar aqui, a gente tem mobilidade de dorsiflexão de tornozelo. Essa é uma fase onde a gente vai começar a trabalhar ciclo concêntrico e excêntrico, pensando já na modalidade do esporte, a gente vai fazer a exposição gradual à demanda esportiva, tá? Aqui é interessante já incluir padrões unilaterais, né, assimétricos, o búlgaro é um exercício que eu gosto bastante, cadeira extensora, agachamento, manter esses padrões é importante também para a força analítica, né, mas pensar também em padrões funcionais para essa fase, tá? Aqui tem uma dica que eu gosto de utilizar, que é, ó, utilize variações, principalmente nessa última fase, né? Utilize variações desses padrões, de base nesta fase de reabilitação para aprimorar o repertório motor e adaptação progressiva às demandas específicas, tá? Então, é interessante a gente usar variações específicas de acordo com o tipo de esporte ou o objetivo do nosso paciente, tá? Do nosso cliente. Os principais exercícios eu deixei aqui, exercício de agachamento, cadeira extensora, búlgaro, afundo, são os exercícios mais utilizados, que empregam demanda sobre o quadríceps, que é o músculo-chave dessa reabilitação. E quais critérios de alta? Bom, vamos lá. Critérios de alta, eles são um pouco relativos, né, então aqui a gente colocou mobilidade, se for necessário, não quer dizer que você vai ter esse dado, mas se você observou nos fatores de riscos que é importante intervir e verificar se você conseguiu de fato modificar esses fatores, tá? Força muscular, mobilidade, relação muscular e prática esportiva aqui. Então, mobilidade, a gente pensa em dorsiflexão de 36 a 45 graus, assimetria de força menor ou igual a 10% entre os membros. Quando a gente fala de relação muscular, quadríceps e isquiotibiais, a gente fala de 2 para 1, ou seja, quadríceps ele deve exercer em média o dobro da força dos isquiotibiais, tá? Isso é importante.
Prática esportiva, dor durante atividade menor ou igual a 3 na escala visual. Questionário Visapê eu gosto de utilizar também, a gente espera, aí 85% do questionário, tá. Então a gente passou pelo guia de tendinopatia patelar, e agora eu vou mostrar na prática que a gente tem uma ferramenta, cara, essa ferramenta é incrível aqui dentro, com isso você consegue agregar muito mais valor ao seu atendimento, que é uma ferramenta que gera uma avaliação, tá, e gera um relatório para o seu paciente também. Então vamos lá, vamos entender como funciona essa ferramenta, eu vou fazer aqui, na prática com vocês para ficar mais fácil, tá. Então aqui, ó, no nome do paciente, vou colocar meu nome mesmo, idade, gênero, atividade praticada, vamos colocar aqui musculação, 3 vezes na semana. Então você observa que a gente tem campos para colocar todos os dados, tá. Histórico de lesão prévia, então já teve queixa no tendão, em 12 meses. Queixa atual, dor anterior. Por tendinopatia. Aqui, na verdade, é onde a gente coloca, né, todos os dados mais importantes que a gente viu lá na anamnese, que a gente precisa, triar, obter, né, as informações do paciente. Testes específicos, um teste importante para esse caso de tendinopatia patelar, é aquele teste de rampa declinada, onde a gente faz o agachamento unipodal sobre a rampa. A gente sabe que tem uma alta demanda sobre o tendão, e se esse teste for positivo, a gente vai colocar aqui positivo, tem uma aba pra negativo e positivo, e a gente vai adicionar o teste, tá. Então tá adicionado ao meu relatório. Aí aqui, ó, força 1 RM, essa é a parte mais interessante. A gente sabe que dinamometria é um recurso caro e que a maioria dos profissionais acaba não tendo acesso, principalmente na fase mais inicial da carreira, a esse recurso. Mas é importante que eu tenha um dado quantitativo para mostrar para o meu paciente, para agregar valor ao meu atendimento, e para mim saber se ele está evoluindo, tá? Então a gente pode usar um RM. Aqui a gente tem a opção dos dois, dinamômetro ou um RM. Se você usar um, não precisa usar o outro. Se você tiver o dinamômetro, você não precisa usar um RM, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai usar um RM. Então, o principal músculo avaliado é o quadríceps, mas você pode gerar avaliação de outros músculos que sejam importantes também. E aqui você vai colocar qual foi o exercício que você utilizou para avaliar o quadríceps. Eu vou colocar um exercício analítico, que é a cadeira extensora. E aí, como que funciona uma avaliação de um RM, tá? Basicamente é assim, eu vou ofertar a mesma carga para os 2 membros, uma carga que eu entenda que ele consiga fazer entre 6 e 12 repetições em média, e aí eu vou colocar aqui quantas repetições ele conseguiu fazer até a falha, tá. Então vamos supor que do lado sintomático, lado direito, ele conseguiu 6 e do outro lado ele conseguiu 12 repetições, tá. O que que o sistema faz pra gente aqui, ó? Ele vai calcular já a assimetria entre os 2 membros, calculando primeiro qual que é o 1 RM, que é a repetição máxima de cada um, né, aqui a gente fez de forma indireta, ele vai fazer de forma direta, e ele vai te dar a simetria, ó, falando que o lado esquerdo ele tá 19% mais forte em relação ao lado direito, tá. Então aqui o dinâmetro a gente não vai fazer. Mobilidade, o que que é importante? Lunge test. Vamos supor lá que a gente tinha uma assimetria de mobilidade, 33 graus para o lado direito, 45 do lado esquerdo. Vamos adicionar o teste também aqui. E aí questionário, vamos supor lá que a gente usou o VisaPay, esse questionário deu uma pontuação, sei lá, de 40 pontos, tá? Esses são valores subjetivos só para entender como funciona, tá? Basicamente a gente fez uma avaliação toda triada em uma tendinopatia patelar. E aí aqui, ó, que legal, dos dados do profissional a gente consegue aqui incluir, se eu precisar, o seu logo, tá? O logo da sua clínica ou o logo do deixa eu só achar aqui o logo da sua clínica ou o seu logo como profissional, tá. É legal ter isso, porque aqui você consegue agregar valor ao seu ao seu atendimento e você está gerando um relatório em PDF que você consegue colocar um número de registro qualquer, entregar pro paciente. Então, a gente gerou um relatório, olha aqui como é que fica o relatório, ó. Vem com o seu nome, os seus dados, eu coloquei o número de registro aleatório ali, ó. Relatório de avaliação física, tem os dados do paciente, todas as informações que você colocou, testes especiais, ó. Teste de força, colocando a simetria no teste de força em percentual aqui, ó, 19% de diferença, tá? E no caso do teste de mobilidade, colocando a simetria em graus, ó, 12 graus de assimetria, pontuação do questionário, tá? Então você consegue gerar esse relatório, tá, com o seu logo e enviar para o paciente, agregando muito mais valor ao seu atendimento, tá?
Espero que essa aula tenha ajudado vocês, de fato, não só a entender sobre a tendinopatia patelar, mas entender como funciona o GPR, a nossa ferramenta. E só uma curiosidade, eu fiz uma busca aqui no ChatGPT, tá? Eu vou até ampliar aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu busquei o seguinte, eu perguntei quanto custaria uma ferramenta ou aplicativo com guias de reabilitação de várias patologias, que é o que nós temos aqui, além de uma função de avaliação, que gera cálculos de teste de força muscular, assimetrias, mobilidade, e ainda gera um relatório em PDF, tá? Olha, ele me deu aqui os principais custos relacionados ao desenvolvimento dessa plataforma, tudo isso, foi me falando, até que ele chegou a uma conclusão que são as estimativas, tá, de custo. Para soluções básicas, que seriam apenas, guias de reabilitação estáticos com funcionalidade limitada, o custo seria entre 30 e 80 mil reais. Soluções intermediárias, que é o que nós fazemos aqui, adicionando avaliações de geração de relatórios simples, 80 a 150 mil reais, e se pensando em soluções avançadas, aí isso pode bater até 500 mil reais, tá. É um custo bem elevado, de fato, uma ferramenta que ela é totalmente útil e ainda consegue agregar valor ao atendimento, né. Eu tô liberando essa ferramenta hoje, tá, hoje é o último dia, que é o dia do lançamento dela, por 12 vezes de 9,70, tá. Então, de fato, é um valor muito baixo, que é para que todos consigam ter acesso a esse a esse aplicativo, a todas as funções que ele tem. A partir de amanhã esse custo já vai ser diferente, porque a gente vai começar a adicionar novos guias e a cada guia que for adicionado, consequentemente o valor vai aumentar também, tá. Então espero que realmente essa aula tenha ajudado vocês e vejo vocês nas demais aulas.